Enxergue para além dos rios. Enxergue para além dos silêncios. Se você quiser, você pode ver os espíritos que habitam os corpos, as plantas, as pedras, os animais e os humanos. Venha cá. Eu já estava lhe esperando. Venha, pegue essa folha. Esta você já conhece. Ela serve para feridas. Esta para dor de cabeça, esta para dor de dente, não pode esquecer. Se não lembrar o nome, sinta o cheiro que esse aroma vai buscar na memória serventia. Eu amo as plantas, todas elas. Elas possuem raízes no chão e o resto nos altos, só para alcançar o céu. Cada folha, cada galho, cada raiz, cada semente, Cada flor é uma vida que brota, é uma cura escondida, é a seiva que nos fortalece. Tem remédio, tem veneno, mata, cura, fortalece. cada folha, cada galho, cada raiz, cada semente, cada flor. É uma vida que brota, é uma cura escondida, é a seiva que nos fortalece. Tem remédio, E tem veneno, mata, cura, fortalece. Precisa conhecer, distinguir qual é qual, com seu fundamento, é mistério ancestral que fortalece, fortalece. Cada folha, cada galho, cada raiz, cada semente fortalece. É uma vida que brota, é uma cura escondida, é a seiva que fortalece, fortalece. Pra saber, tem que escutar. Nessas plantas posso encontrar remédio para tudo? que remédio você quer saber? Gripe, Tem, inflamação, também. unha encravada, furúnculo, febre tifoide, Tem. catapora, Também. inveja, Tem, hemorroida, também. Isso medo de também. fantasma, pé fedido, cabelo caído, tuberculose, Também. desânimo, cachumba e coração partido. Bom, tinha, mas só tinha naquela parte ali que foi desmatada. Agora não tem mais não. Mas e se desmatarem o restante? Pois é. E se desmatarem o restante? Mas todas aquelas plantas, todos aqueles remédios, todo o espírito da mata, o sangue vermelho dos bichos, o sangue verde das plantas. Esses que fizeram isso não querem ver os mistérios, como você não via. Eles não veem vida, como você não via. As árvores e as folhas são sagradas porque são, e os espíritos que nelas habitam dançam, cantam, entoam, bravejam e continuam a dançar. Se você souber tocar nesse encantamento, por meio de suas mãos límpidas e das palavras puras dos seus lábios, talvez você possa acessar todo o poder e curar a terra e salvar as plantas e os animais. Se vira a folha, vira o mundo, mistérios profundos do meu ler. Eu sou uma árvore no mundo e sei os encantos de florescer. Se vira a folha,
a sua hora. Eu não quero ir. Eu quero ficar com vocês. Eu tenho tanto para aprender aqui. Aqui é minha casa. Eu serei sua companhia a vida inteira. Nunca mais você estará só. Eu estarei sempre perto, cuidando de você. Eu estarei com você a vida inteira. Nessa grande aventura a criança se encontrou. As folhas são suas mestras, encantados lhe ensinou. Voltando pra sua casa com sua mãe se reencontrou. Agora vou me despedir com a lição da partida. Cuidem bem de cada folha, a terra fica agradecida, porque cada uma serve para sustentar a vida. Cada folha, cada galho, cada raiz, cada... Boa noite. Boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite, muitas bênçãos. Boa noite. Gostaram, gente, desse filme de animação? Caraca, eu amei demais. Eu coloquei o link aí no chat, tá? É brasileiro. Oi? É brasileiro, pô. Oh, Você não, né? Caraca, é muito bom. é de uma galera Não, desculpa, produtora Thaís. chamada Borboletas Filmes. Eles estão colocando para festival e está disponível. É lindo, 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 lindo. Eu chorei algumas vezes. E é muito legal trabalhar a questão da cultura, né, cara? Afrodescendente, afro-brasileira, as religiões. Pô, a gente está vivendo um momento assim, muito importante, eu acredito, sabe? De essas visibilidades, né? A gente realmente afirmar essas... Enfim, estou falando de bobagem. Vamos lá. É isso. Então, hoje a gente vai passar uma... Oi? Porque ela falou que tá falando bobagem, não, tô falando uma coisa super atual e sempre realmente que a gente puder endossar essas coisas e tal, tem que falar mesmo, tá certo. Sim. Hoje a gente vai fazer uma passada sobre produções audiovisuais e temas dessas produções, os elementos que foram utilizados nessas produções audiovisuais. A câmera da minha webcam ela tá travando, mas meus amigos falaram que o áudio está funcionando, então é isso. Essas produções audiovisuais e identificar os elementos que compõem elas, assim. E aí, um primeiro convite para vocês é responder, falar quais elementos vocês identificaram dentro desse filme. Elementos audiovisuais. Eu não sei se eu entendi. Você pode explicar para mim, por gentileza? Posso, sim. Esse curta-metragem que eu exibi agora, ele é um filme construído com alguns elementos audiovisuais. E aí, o convite é identificar quais elementos audiovisuais estão dentro desse filme. Por exemplo, elementos audiovisuais: foto, vídeo, som. Então, quais vocês identificam? Tá, beleza.
Você vai passando e a gente vai falando, né? Não, nesse agora que eu passei. Ah, nesse agora, tá. Bota Cara, eu fé, identifiquei. top motion. Isso. Eu vi muitas cores, me chamou muita atenção as cores desse filme. Tem trilha sonora, alguns efeitos sonoros também, né? Sim. O roteiro, ele é bem... ele convida a gente a visitar acessar essa coisa da mata, né, da nossa ancestralidade. Eu achei o roteiro assim muito, muito legal. E eu não sei, tinha mais de uma técnica de animação? Me pareceu que tinha mais de uma. Ou foi, eu vi massinha, mas parecia que tinha outra coisa também, não tinha? Ou é impressão minha? Teve. Foi logo no início. Teve um instante que eu compartilhei a tela aqui, que eu dividi com uma outra tela, aí eu me escapou, mas eu tive essa impressão. Teve uma hora que teve um varal, aí parava numa folha assim, aí Isso, no tinha. varal, exatamente, que aí ficava ali no deserto. Ah, achei aquilo tão lindo, Lindo, né? lindo Então, aqui. nesse filme, por exemplo, a gente pode identificar que ele tem os elementos dele. Stop motion, uma filmagem ali, tem uma animação, áudio, trilha sonora, tem um roteiro ali. E os elementos dentro dessa produção que a gente pode identificar também, os detalhes, por exemplo, que compõem ela. Como que eu posso dividir isso? Tem o que a gente utiliza de ferramenta, por exemplo, como que a gente vai captar essa imagem, como que a gente vai construir esse som e que imagem é essa e que som é esse. Estão vendo comigo? Dentro dessa mesma produção, a gente consegue identificar 2 grupos de elementos que compõem. A técnica de filmar, a técnica da animação, a técnica de construir um som, de construir uma trilha sonora e o que está dentro dessas construções. Ali a gente tem referência de cordel, a gente tem referência de repente, o repente que vem, sabe? Que compõe essa trilha, a gente tem cores. Essas cores, elas compõem os elementos dentro do roteiro. Então, a gente consegue identificar dentro desse filme, por exemplo, 2 grupos que compõem uma obra só. Vamos dizer assim, né? E aí, esse foi o filme de abertura. Agora eu vou... E fiquem livres para comentar, gente. Vou passando... Hoje vai ser muitas referências audiovisuais mesmo e a gente vai observar, identificar esses elementos e entender o que eles causam, cada um para si, o sentimento que ele causa, né? Por que esse filme te prende um pouco? Um prende por conta do som, o outro prende por conta, sabe, das cores, e ele tem uma história ali que vai te envolvendo. Então, um grande, vamos dizer assim, um grande arco de comunicação. O que ele está comunicando, por exemplo, é a história de uma criança que tem a espiritualidade muito forte desde cedo e que ela está descobrindo ali, nos passos dela, da forma que ela encontra e que é encontrada, os caminhos dela. Então, até o texto, ele faz a gente... É uma animação, mas é uma animação que faz a gente pensar nas nossas escolhas. Então, tem um grupo muito grande de coisas que compõem uma obra, assim. Vou compartilhar aqui um minutinho. Compartilhar a tela com você. Tela inteira? Sim, Tela tela inteira. inteira. Show.
Vou começar. O audiovisual, a grande pergunta, assim, que não uma grande pergunta, mas uma pergunta importante é por onde que a gente começa. E aí, esse por onde a gente começa, ele não tem uma fórmula certa. Tem elementos e vai partir muito de nós. Qual elemento vai ser o pilar do que eu vou construir? Por exemplo, se eu for fazer um podcast, o elemento pilar do audiovisual é o áudio. Se eu for fazer uma videoarte, o pilar é a imagem. Então, entender por onde que começa esse pilar, assim, qual é o pilar daquilo que eu quero dizer. E tudo isso que eu vou ir apresentando, inclusive, galera, é um convite para que nessa aula, quem puder pegar um papel e um lápis e ir anotando os elementos e traçando elementos que vocês enxergarem dentro dessas produções que a gente vai passear hoje, o que pode compor uma campanha audiovisual. O que eu quero dizer, né? Que vídeo que eu quero construir, que sessão de fotos que eu quero construir, enfim. E aí a primeira pergunta é por onde começar. Não tem uma fórmula certa. Você não precisa de uma câmera boa, master, luz, para você começar a tirar uma foto. Então, um exemplo, um singelo exemplo de por onde começar. Entender o que você tem de ferramenta, entender o que você quer dizer, e aí você entende, quando você entende o que você quer dizer, você consegue identificar esse por onde começar, porque vai vir na sua mente. Antes de produzir algo para o outro, é interessante a gente se questionar como espectador daquilo que a gente quer comunicar. Como que eu receberia isso? Como que eu recebo essa informação, por exemplo? Vamos começar por imagem. Imagem, ela pode ser muitas coisas. Imagem é uma foto, é um vídeo, é uma colagem. Imagem, eu vou até convidar vocês a responder também o que é imagem para vocês, assim. Ou o que pode ser imagem. Texto é uma imagem? Por um lado, sim. Por um outro. Eu acho que sim. E isso é uma coisa interessante, tipo, o texto é uma imagem. O texto é uma imagem também. Aqui mesmo na sua apresentação, nessa página, só tem texto. Né? E a maneira como você diagrama esse texto, inclusive, ele vai causando uma conversa imagética. Né? Um convite, né? E entendendo, assim, por onde... como é que eu posso explicar? Ampliar a nossa forma de enxergar. Se eu falo que imagem é só foto, eu estou excluindo outras coisas. Então, isso dá uma ampliada. Referências de imagem. Referências e que imagem que eu quero. Quando você pensa uma campanha, eu vou trazer como tópico essa aula, assim, esses exemplos, esse momento que a gente está passando em relação à campanha sobre o meio ambiente. Então, que imagem que eu quero? Vamos dizer que vamos falar sobre a Amazônia. 1000 formas de se falar sobre a Amazônia. N1000. Então, você vai pegando vai identificando o que você quer, o que faz sentido para a sua produção. Eu quero falar de desmatamento, eu quero falar como que as árvores elas crescem, eu quero falar o que eu quero, qual é o recorte.
e a partir disso vai vendo as imagens na sua cabeça. Como comunicar? Isso aqui eu estou trazendo porque eu acho muito interessante o pensar o que eu vou comunicar. Eu vou criar um filme? Eu posso fazer uma campanha com um filme. Sim. Eu vou fazer publicidade? O que é a publicidade? Comerciais? Como que eu vou criar essa publicidade? Então, aqui eu trouxe exemplos de canais e como comunicar. Publicidade, marketing, cinema, videoarte, instalação, televisão, redes sociais, jornalismo. E eu vou passar alguns exemplos que a gente consegue identificar não as diferenças grandes, mas as sutis diferenças entre uma produção e outra, onde se consegue falar sobre o mesmo tema. Então, falando sobre natureza, a gente já viu um filme hoje. Passamos um filme. E aí, ao decorrer das apresentações, a gente vai trocando. Outro tópico, como criar um conteúdo sobre imagem. Imagem a gente tem... Eu vou convidar vocês a trazerem também, gente, por favor. Se eu estiver acelerada, podem me falar. Mas sobre imagem, como que eu crio um conteúdo? A gente tem 2 grupos. Tem o grupo de imagens que você consegue controlar. As imagens que se você for captar com a sua câmera, e você decide em um estúdio, por exemplo, são um grupo de imagens que você consegue controlar, e tem o grupo de imagens que você não consegue controlar. Por exemplo, como eu coloquei como exemplo, você vai cobrir uma manifestação. Você vai cobrir um ato, uma manifestação. Eu não, de fato, consigo controlar o que vai acontecer ali. Eu posso entender o que eu vou conseguir captar, mas eu vou captar esse material e com esse material eu vou tentar trazer uma narrativa. Mas eu, de fato, não consigo controlar o que está acontecendo ali. O que sabe, decidir, olha, gente, faz assim no meio de uma manifestação, faz assim porque eu quero falar isso. Esse diálogo, ele pouco acontece. Ele não é impossível, mas no primeiro passo, ele pouco acontece. E tem as imagens que eu tenho controle. As imagens que eu vou decidir se eu vou filmar o copo, se eu vou filmar o chão, se eu vou filmar o céu, o rio. E tem as imagens que eu vou puxar de arquivo, que são as imagens de arquivo, aquilo que já existe, aquilo que eu não vou produzir agora. Eu vou fazer algo partindo do que já existe e eu vou criar algo novo com algo antigo. Faz sentido para vocês? Tá perfeito. Super. Nessa linha. Então, a gente já consegue identificar que a imagem ela tem um grande grupo. E dentro desses grupos, a gente tem direções, ferramentas. Se colocar tudo, vai virar um milkshake. Então, é importante a gente entender o que a gente quer fazer ali. Isso parte do início, isso parte do roteiro. O roteiro, ele vai estar uma imagem escrita. O som. A importância de pensar o som no roteiro, eu vou trazer aqui porque, ao longo do tempo, eu identifico a importância, o tamanho dessa importância. O som, ele é algo sensorial. Quando a gente estuda sobre o som, em estudos mais profundos, sobre frequências e o impacto que as frequências sonoras elas têm na gente, elas mexem com o nosso sensorial. Um exemplo disso são terapias sonoras, por exemplo. Então, o som mexe com o nosso corpo, assim como as cores, traz o nosso sensorial. Quando o som ele é pensado no início, a gente consegue encontrar um caminho de cativar, de emocionar, de trazer
as intenções daquele vídeo dentro do som também. A gente consegue contar uma história com som também, apenas com som. Se você gravar a trajetória de um rio, você gravar o rio por um tempo, você consegue, além de identificar os elementos da água, você consegue identificar os elementos próximos daquela região. Você consegue identificar um pássaro, você consegue identificar uma ventania. Então, partindo disso, o som faz a gente imergir também. Então, quando o som vem junto, dentro do roteiro, ele tem a potência de caminhar junto com a imagem e também tem a potência de ser o pilar de uma campanha, seja a campanha que for, seja a produção que for. Primeira construção de um projeto. Vamos pensar. Esse é um modelo singelo, galera. É um modelo que cada pessoa pode identificar como criar o seu e tudo mais. Não tem uma fórmula. São singelos exemplos, assim. Mas vamos aqui. Uma primeira construção de um projeto. Definir os elementos do projeto de vídeo. Decidir quais os componentes vão fazer parte desse material de comunicação. Por exemplo, foto, vídeo, áudio, texto, cartelas da instituição. Então, dependendo daquilo que você for criar, que a gente quer criar, é legal definir quais elementos vão estar. Eu tenho, por exemplo, certeza que na minha campanha eu só vou usar texto e áudio. Por exemplo, eu tenho certeza disso. Então, o pilar desse vídeo, desse material, é texto e áudio. Depois pode ser que venha cartelas, pode ser que eu não use foto nem vídeo. Então, é isso. O pilar da minha campanha é texto e áudio. O que eu consigo fazer com isso? Muita coisa. Sobre campanha, definir as plataformas onde esse material vai circular. E por que isso é importante trazer? Porque as plataformas, elas também têm... Cada plataforma tem um público e cada plataforma tem uma linguagem. Quando a gente entende que eu quero que o meu material ele passe no YouTube, ou ele é um material só para Instagram, ou ele é um material que vai passar no YouTube, no Instagram e no WhatsApp, eu tenho que entender como que eu vou construir isso de uma forma onde as pessoas consigam acessar, consigam acessar, consigam dar play e entendam que esses vídeos nessas 3 plataformas fazem parte do mesmo projeto. E aí a gente chega aqui. Esse é um modelo, um molde de formato e de janelas que a gente tem para redes sociais. Vamos começar pelo YouTube. A gente vai fazer um vídeo horizontal. O corte dele é 16:9. O formato dele, né? É 16:9. Aqui a gente tem o horizontal, com a tela horizontal. A gente tem o horizontal com a tela vertical. A gente tem 1:1, que é o feed do Instagram. A gente tem o 4:5, que ele é o feed do Instagram, só que ele não é cortado. E a gente tem o vertical, que é o 9:16. Esse vertical ele vai para o TikTok, ele vai para o Instagram, mas ele não vai para o YouTube. Só nos shorts, eu acho. Mas ele não é
esse molde do Instagram, ele não serve para o YouTube. Mas se eu quiser o meu vídeo no YouTube e no Instagram, qual o caminho que eu vou fazer para que esse mesmo material ele faça sentido nessas duas telas, né? E isso é muito pensado. Eu vou avançar um pouquinho aqui, mas aí eu volto. Isso é muito pensado antes. Esses elementos, todos eles são pensados no roteiro. Muitos deles, inclusive, assim, são pensados desde o roteiro. Porque qual que é a ideia? A ideia de uma campanha é você produzir um material audiovisual e distribuir, fazer a distribuição dele nas plataformas digitais. Quais são essas plataformas e o que essas plataformas exigem, pedem, para que elas possam reproduzir o meu conteúdo? Elas pedem que a gente se adapte às limitações delas. Então, eu não tenho como fazer um vídeo horizontal 16:9 e querer que ele funcione no story do Instagram em 16:9. Ele vai ser reproduzido numa janela pequena. Mas para ele funcionar ali no Instagram, no 9:16, naquela tela vertical, eu preciso pegar esse horizontal e fazer com que ele funcione na vertical. Isso é feito através de algumas fórmulas. A gente cria um vídeo. Vou dar um exemplo aqui. A gente cria um vídeo master, que é um 16:9 de 2 minutos. Desse vídeo master 16:9 de 2 minutos, 16:9 aqui. Eu vou criar reduções desse mesmo material. Esse mesmo material de 2 minutos, ele vai existir no formato de 60 segundos. Ele vai existir no formato de 30 segundos e no formato de 15 segundos. Então, esse vídeo master do YouTube vai se transformar nesse vídeo de 15 segundos. E o desafio é comunicar a essência do vídeo nesses dois formatos. Como que a gente faz isso? Eita, acelerei. Calma. Como que a gente faz isso? Usando os mesmos elementos, começa, por exemplo, você vai filmar, você filma, começa no enquadramento. Então, por exemplo, se eu vou fazer um filme que é uma xícara está na minha tela, é uma xícara, eu vou fazer com que eu vou filmar essa xícara a ponto de deixar ela pensando na imagem. De deixar ela aparecendo em 16:9 aqui para o YouTube, e essa mesma xícara não vai ser cortada nessa imagem do 9:16. Pensando nisso, como que eu posso... O que eu vou fazer? Eu vou colocar o menos possível de elementos para eu conseguir falar aquilo que eu quero dizer. Se o meu vídeo for um texto, se a minha produção for texto, é importante a gente dar o que se chama tempo de leitura. Então, eu vou colocar um texto e eu vou deixar ele na tela tempo suficiente para que a gente consiga processar a leitura daquele material. Então,
nesse jogo de ferramentas, nesse jogo de formatos e de coisas um pouco técnicas que a gente tem para poder enquadrar as produções audiovisuais nessas distribuições, a gente vai pensando isso no roteiro. O que faz sentido, o que não vai dar para colocar na tela, o que eu vou colocar em tela, o que vai funcionar. E aí, tendo isso em vista, principalmente esses exemplos aqui, é possível pensar, tipo, o que cabe, o que vai caber, o que eu vou colocar. Então, quando a gente pensa no que a gente vai colocar ali na tela e como que a gente vai receber esse material, vamos aos poucos encontrando as respostas das nossas próprias perguntas. Porque se colocar como espectador funciona demais para você produzir algo. Porque você vai pensar, como que eu vou receber isso? Onde que eu vou assistir isso? Sabe? E aí, pensando nessas pequenas questões técnicas, vai batendo essa conta, vai vendo o que funciona, o que não funciona, sabe? O que não vai entrar na tela do 9x16 que vai ter no 16x9. Isso instiga, inclusive, o espectador a assistir os dois conteúdos. A galera vai assistir... Thaís, pode falar. Thaís, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu estou fazendo isso que você está falando, né? Eu vou fazer uma produção que eu quero implementar em cada uma dessas mídias aí, né? Horizontal, tamanho tal, 1x1, 4x5, tarará. Aí eu tenho que calcular ali a composição de forma que ele vai ter ali uma boa visibilidade no formato que tenha, por exemplo, sei lá, finge ali no 1x1, onde tem mais limitação. Porém, pensando nessa composição que está no 1x1, como ela vai se desdobrando ali e nas outras versões. É isso que você está dizendo, né? Isso. Na mesma captação, eu olho o meu enquadramento pensando em cada um desses formatos aí. Mas na hora que eu for editar, se eu editar para o 16x9, eu consigo fazer dessa única edição adaptação para os outros formatos ou eu tenho que editar depois nos formatos? Entendeu? Sim, existem duas fórmulas. Você pode editar o mesmo material para os outros formatos e vou usar o exemplo da xícara. Vamos dizer que eu vou fazer um filme de 1 minuto que é uma xícara e alguém colocando café nessa xícara. O elemento principal é a xícara. Então, essa xícara ela vai aparecer em todos esses formatos. Agora, o que vai aparecer fora vai ser o diferencial de cada plataforma. Entendi. No YouTube, você pode ter um conteúdo com um tipo de completo de um jeito. No Instagram, você vai ter um pedaço dele para te instigar a ir para o YouTube. Mas, de qualquer forma, sim, eu vou usar uma captação só. Eu vou usar uma única captação para usar em todos eles. Mas, para editar, eu vou ter que editar separado. Não, você pode fazer uma única edição e dessa edição você faz as reduções. O que você vai editar separado no máximo é reenquadrar os tamanhos. Isso que eu estou falando, reenquadrar. Mas porque você vai, dependendo do que for, você vai precisar adaptar, mas você pode usar a mesma edição. Você pode usar a mesma edição. Você não precisa criar uma outra. Você tem algumas formas, mas, por exemplo, você fechou um vídeo e esse vai ser o vídeo, tudo que for sair para outras plataformas vai sair desse vídeo. É como uma mãe e seus filhotinhos, assim.
Ok. Então, Mas não é só Lian, pode falar, Lian. Só para complementar rapidíssimo, se você quiser, você não precisa criar essas outras edições. Se você quiser, você pode reenquadrar ali na plataforma, por exemplo, no 9x16, e soltar. Ele vai ter essa coisa do crop, né? Mas essa é a intenção, por exemplo, do vertical. legal. O Lian estava com a mão levantada, era isso? Pode ser, pode falar, Lian. Você. Não, eu ia falar isso que você já disse, tipo, que tem algumas ferramentas, às vezes, para fazer a conversão, né? Mas aí talvez perca um pouco de qualidade também, dependendo do formato, para qual formato, né? Legal. É possível que tenha essas interferências mesmo de, por exemplo, se você pega um vídeo de 5 minutos e tenta jogar ele para o WhatsApp, ele vai ter uma grande interferência ali, porque o WhatsApp ele só permite 59, 60 megabytes. É muito pouquinho. Mas é o que roda no 3G, por exemplo. Já um vídeo de 15 segundos, ele já é baixo, então ele vai rodar tranquilamente no WhatsApp. Com uma qualidade, não interfere muito. Vai variando muito, tem essa matemática, que não dá para fugir muito dela, mas dá para usar ela a nosso favor. Assim. Show. Eu não estou conseguindo abaixar a mão, não sei se baixou aí já. Já foi. Uma passada rápida aqui por cor, paleta de cor. Essas 3 produções aqui são produções recentes, nacionais. É um filme, uma série e o pôster do documentário do Racionais. A gente pode ir identificando dentro de... Por exemplo, Pico da Neblina é uma série que fala supõe um mundo, como seria uma realidade onde dentro do Brasil a maconha fosse legalizada e como que a periferia reage a isso. Então, traz esses elementos. O Racionais, tipo, um documentário do Racionais, vai ter a fonte do Racionais. Não teria como não. Então, é algo impresso ali. Os 4 integrantes. Os 7 prisioneiros. Nesse cartaz, a gente identifica... É possível identificar, assim, eu não sei se para vocês, eu posso estar errada, mas, por exemplo, se eu nunca vi o filme e eu tento identificar o que é, sobre o que é, a gente conta aqui que tem 7 prisioneiros e um cara. Então, esse cara, é alguma coisa ali, é o cara que está prendendo a galera. Então, a gente já consegue ir catando no post mesmo, elementos sobre aquilo. Então, dentro de uma campanha, é interessante quando você vai começar a distribuir ela, disparar pílulas ou imagens, que elementos do que você quer dizer estejam presentes ali de alguma forma. Uma vírgula faz uma diferença. Então, para identificar mesmo. E o texto, eu falei... Pode falar. Não, eu queria só complementar essa questão das cores, assim, né? Que a cor, cada cor também tem uma sensação, né? Então, ali você traz uma ref de Harry Potter e tem essas cores mais frias, mais nostálgicas, sei lá, que tem muito a ver com a cena que ele está retratando ali. Eu acho super interessante, assim, como a cor, ela sempre transporta a gente para algum tipo de sensação. Então, por exemplo, ali no 7 Prisioneiros também tem uma cor mais quente, um amarelo, uma densidade, que mesmo
que é o que você falou, né? Mesmo a gente não tendo assistido o filme ainda, a cor, de certa forma, ela leva a gente para um outro lugar, assim. Aí já vai, inclusive, para um outro campo, que é a teoria das cores, né? Está muito associado à própria correção de cor dos filmes e etc. Mas me remeteu muito isso, assim. Super, e uma coisa que eu acho bastante interessante particularmente, tem a teoria das cores, né? Que é as cores e os sentimentos que as cores nos trazem, e como ela conversa também com essa questão do som, de como o sonoro mexe com as nossas emoções, mexe com o nosso sensorial. Então, esses também são elementos audiovisuais. E aí nessa relação da cor, né? Como a Iló está falando, e você trouxe a questão do som, as cores elas também têm vibrações, né? Ondas, como se fossem ondas sonoras, né? Assim, as ondas sonoras têm vibração e as cores também têm vibração em hertz, né? Então, eu não sei exatamente se a gente conseguiria até fazer uma complementação entre vibração de cor e som, sabe? Eu tenho uma vontade de pesquisar isso, eu estou um pouquinho nessa investigação de querer compreender se uma nota ou é uma nota, vamos dizer, né? Uma nota que tenha uma determinada vibração, se tem uma cor que também vibre naquela e como se fosse ajudar nessa composição, sabe? E uma coisa que você está falando aí da cor, né? A Eloá falou da correção de cor, né? Dos filtros que vão sendo usados para trazer aquela marca, né? Do filme. Também tem uma outra coisa dentro da cor que são os objetos, né? O cenário ou a roupa, ou como no exemplo da xícara, né? Se a tonalidade do teu filme é uma tonalidade vermelha, você vai usar uma xícara vermelha, você vai usar um quadrinho lá no fundo vermelho, vai chamar por esses tons, né? Para trazer ali. E não precisa ser necessariamente só o filtro, né? Você pode usar elementos com as cores que você quer retratar. Né? Exatamente. Por exemplo, a cor, ela pode também ser um pilar de uma produção. Eu vou falar sobre vermelho. Então, um exemplo, estou chutando, eu vou falar sobre vermelho. Vermelho é sangue, vermelho é amor, vermelho, sabe? Então, eu posso falar de 5 sentimentos que o vermelho me traz, faz eu sentir. É um pilar. Tem um filme que é tão legal, o filme é muito bom, mas o making-off do filme é muito melhor. Mentira, é bom também. Eu acho que é igual, que é o filme da Zuzu Angel. Um filme que fala, né, é uma ficção que conta a história da Zuzu Angel, mas o making-off desse filme ele é tão interessante porque ele vai contando ali, sobretudo sobre a direção de arte, como é que as cores vão sendo compostas, e é muito interessante como o filme, de um momento do início até um determinado momento, ele tem uma tonalidade, os objetos, as cenas, né? Tudo, a direção de arte foi muito bem cuidadosa ali, e de um outro momento em diante, ele tem outras tonalidades. Então, assim, é como se marcasse ali, né, uma mudança no processo. Eu estou falando de um filme, mas isso é super possível também em peças curtas, né, de 2 minutos, 1 minuto, né? Estou perguntando. Eu lembrei, foi eu não lembro qual é o filme agora, mas acho que é um filme de terror, que ele é todo preto e branco, e só as cenas de sangue, assim, que eles realçam o vermelho, que eles mantêm o vermelho, sabe? Essas escolhas também, que é o que o Thais falou, né? Tipo, cada coisinha dessa é uma linguagem audiovisual, é uma coisa que agrega no filme. E eu lembrei dessa ref. Vocês lembram o nome? Não lembro. Eu não lembro qual é, mas era um filme que ficou bem, enfim, rodou bastante, a Blockbusterzão, assim. Lian, quer falar? Não, é que eu não tô conseguindo esse negócio de abaixar a mão aqui, levantar a mão aqui.
tudo certo. E aí, passando por esses elementos, pensando texto, cor, formato, som, imagem, eu vou começar agora a passar umas referências de vídeos e a ideia o exercício eu vou dar um play e a gente vai identificar os elementos desses vídeos, beleza? Você chegou a falar do texto, Thaís? Eu falei no início, mas eu falo de novo. Tá. O texto Não, tá muito bom. como... Mas reforçando, o texto sobre... A questão era se o texto também pode ser uma imagem. Ah, sim, você falou. Sim, claro. Então, pensar. O que eu vou trazer muito agora, uma das coisas é o texto, prestar atenção nos textos. E como que eles complementam o que a gente, de fato, quer dizer. Assim. Deixa eu só me organizar aqui um minuto. Calma aí. Tá. Eu vou... Vou passar 3 vídeos agora. E a gente pausa enquanto você está ajustando aí, eu vou só ler ali a contribuição da Giovana, eu acho que é dela, né? A Giovana, ela estava indo para casa de ônibus, e aí quando você fez a pergunta, né, sobre os elementos, aí ela falou as cores, o tom de voz, legal ela falar isso, o tom de voz e os traços dos personagens. Porque como ela estava no ônibus, ela não ela não estava podendo falar, mas ela digitou e ela trouxe esses elementos que são bem interessantes, né? Porque o tom de voz, os traços dos personagens, figurinos. Sim, genial, sim, sim. Os pequenos detalhes, eles fazem uma produção ficar gigante. Gigante no sentido de ele traz a individualidade daquela produção. Eu lembrei aqui, Thaís, só compartilhando, que uma das primeiras experiências que eu tive assim com publicidade me chamou muita atenção, porque eu estava na produção, na assistência de produção, e aí a diretora de arte me liga e fala assim, liga para tal padaria e pergunta quantos centímetros tem o pão deles e se é um pão bonito, assim, sabe? Tipo, esse nível de detalhe, assim. E eu ligava para as padarias e ninguém entendia nada. Mas é isso, né? Tipo, quanto maior também a produção, é muito isso que você fala, tipo, os detalhezinhos ali vão na milimetragem do prato, do pão, e, enfim, de tudo que compõe essa obra, né? Mesmo que seja uma obra de 30 segundos, no caso da publicidade. Muito bom. Gente, a publicidade, um complemento, assim. A publicidade, trabalhar com a publicidade por um tempo meio que fez assim na minha cabeça. Por quê? A gente fazia mais ou menos uma campanha, era o vídeo master, ele tinha tipo 2 minutos e meio, e desses 2 minutos e meio eram feitos tipo, sei lá, 200 cópias, tipo, sei lá, tantas 50 versões, até chegar tipo nas 20 versões que iriam. Então, era cada vírgula ali, cada vírgula, tipo, fazia, porque ele tinha que cativar a galera com o mesmo material por alguns meses. E era isso. A vírgula fazia diferença. Então, assim, precisa ter 30 centímetros, faça chuva, faça sol. Vou ir até um lugar onde eu preciso, sabe? Aquela coisa bem cronometrada, bem... Me fugiu a palavra agora, mas, assim, um pequeno detalhe, assim, um frame na publicidade faz a diferença. Uhum. Vou soltar. Espera aí.
Não tá vindo som aqui, Thaís. Eu não sei Isso que se. eu percebi. Eu fiquei com medo de ser um. Calma aí, gente. Eu acho que é a Gi mesmo. Eu acho que ela está na Nossa Senhora do Amparo. Aquela luzinha azul ali. Pior de tudo, Noelle, te ser sincera, eu não sei, eu não tô vendo essa luz. Que luz? Não, menino, eu tô Não, era o falando vídeo mesmo. do ônibus Ah, tá, desculpa. Viajei aqui. Vamos lá, essa aqui é uma matéria. Ah, não conseguiu aquele, não? Eu vou abrir. Desculpa. Faz parte também. Muito óleo mesmo aqui em cima. Vai acabar com nossas piscinas naturais. O óleo tá ali entrando agora no mar. Ó. O óleo tá lá entrando no mar, pô. A gente podendo conter o óleo agora ali, é? Qual foi de vocês? O que é que vocês querem? Quer comer peixe poluído? Quer comer marisco poluído? E aí? Vai ficar assim olhando, é? Que a barreira tem que ser offshore, pô. Esse óleo tá vindo lá do offshore. Tem que fazer essa contenção, pô. E vocês aqui, ó, achando que esse trabalho de areia tá sendo suficiente. Não tá não, minha gente. Esse trabalho é o último. O trabalho primeiro é lá. E vocês têm que agir agora. Quem é do órgão ambiental? Eu tô querendo que todo mundo ajude a natureza, minha gente. Ajude a natureza. Super. Nossa, eu fiquei arrepiada aqui de lembrar. E nesse caso aí é isso que você falou, né, ô, Thaís? É como uma mesma matéria ali, né? Uma captação, ela foi se adaptando aos formatos, né? Sim. Essa captação, por exemplo, ele usa 2 áudios, imagens de arquivo. Imagens de arquivo, né? Não só de 9x16, 16x9, que é horizontal e vertical. E texto, pensando nos elementos. E conseguiu comunicar a urgência daquele momento. E a narrativa dele, né? Porque a narrativa do pescador, né, cara? Que também é bem forte. Porque ele está na vivência, né? Na experiência ali. Muito legal isso também. Total, e eu acho que esse, já trazendo as Thaís, vai falar um pouco mais também, mas essa coisa do texto, né? Que hoje em dia a gente, muitas vezes, sei lá, você vê um vídeo desse no Instagram, às vezes você está esperando para ser atendido numa consulta, sabe? Você não vai conseguir colocar ali o áudio, ou você está no ônibus, não dá para ouvir. Então, como, tipo, tem sido importante mesmo essa legendagem, não só para, tipo, para as pessoas, enfim, para a gente e tal, mas também para a galera que tem algum tipo de deficiência auditiva, né? Porque aí você consegue realmente fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim. Me chama super atenção essa questão dos textos ali. Com certeza. O texto, ele ajuda muito no acesso. E ele acaba passando despercebido por a gente, mas o texto, ele está presente em quase 100% das produções. E essas produções são geralmente produções que comunicam coisas urgentes, por exemplo. Próximo.
Lindo demais. Nossa. Não, Uma é incrível. Achei top também. O projeto é Incrível. irado. E muito foda como leva a campanha para um outro lugar, né? Porque muitas vezes a gente fica nesse lugar muito do virtual, assim. Então é massa quando você consegue realmente tipo fazer uma ativação na rua que ao mesmo tempo se complementa com a internet, vai tendo vários desdobramentos, né? E Giovana, a gente estava conversando hoje um pouquinho durante o planejamento de pensar uma coisa de intervenção dessa com o Instituto, com projetores. Eu sei que você está no ônibus, não pode falar agora, mas já vai guardando essa fichinha aí. E esses exemplos são exemplos de campanhas, só que cada campanha com formato. Então, esse exemplo, por exemplo, do Projetemos, é uma intervenção, é uma campanha com uma intervenção urbana. Então, quando a gente quer comunicar, quando a gente cria o material e quer comunicar, isso vai se transformando em uma campanha. Próximo. Genial. Muito bom. Vamos lá. Essa é uma campanha recente. É uma campanha do Pacto contra a Fome. Não, 33 milhões de pessoas. Não, Oi? Não, parece aquele projeto dos meninos, cara, que o Gino estava Sim. Neurose. Sim, Hã? sim. Neurose, caraca! Esse pacto, esse vídeo foi lançado recentemente. Vou deixar os links para vocês. Assim, todos esses são projetos recentes, tá? No mínimo, tipo assim, 2020 para cá. Esse do Pacto contra a Fome é de 2023. 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. 33 milhões de mães, pais, filhos. 33 milhões de futuros e talentos desperdiçados. Porque com fome não dá para fazer nada. Não dá para dormir. Não dá para estudar. Não dá para jogar bola. Não dá para brincar. Não dá pra resolver, não dá pra descansar. Não dá pra brilhar no palco. Não dá pra raciocinar. Não dá pra ter fé. Não dá pra trabalhar, construir, consertar. Não dá pra fazer música. Não dá pra desperdiçar comida. Com fome não dá, com fome não dá, com fome não dá, não dá não. Com fome não dá, com fome não dá, com fome não dá, não dá, não, não, não. A boca que mais come é a boca do lixo. A gente desperdiça 8 vezes o necessário para alimentar as pessoas que passam fome no Brasil. Mas a gente pode mudar isso. Porque com fome não dá para desperdiçar. Não dá para desperdiçar nunca. Inglês. Se a gente quer...
Genial. Nunca ninguém falou disso, né, cara? Do desperdício. Se não é que nunca ninguém falou, mas fala-se muito pouco disso, né? Sim. E, por exemplo, essa é uma campanha contra a fome e como que ela conversa com a campanha anterior. E aí eu sabia que você existia, que é a grande quantidade de pessoas que moram na rua, embaixo do Minhocão, em São Paulo, e essas duas realidades divididas, né, por uma pista de carro, assim. De alguma forma conversa, cada uma à sua maneira, não deixam de ser campanhas. E me ocorreu assim, quando eu estava vendo aí agora essa campanha do desperdício, esses dias eu participei de uma conversa do Procon, cara, uma história de um curso do Procon para empreendedores. Eles falando de como o empreendedor deve entender o consumidor. E aí uma das coisas era sobre o prazo de validade dos alimentos, por exemplo. Né? Aí tinha um moço do meu lado falando assim, mas tem pessoas que compram um negócio, chega em casa, vê que está fora da validade, volta e quer trocar por uma coisa maior. Isso, ele tinha um estabelecimento que vende coisa fora da validade. Pensa. Aí ele reclamando do consumidor, dizendo que o consumidor é esperto. Eu falei, cara, mas se tu vende um troço fora da validade, quem está errado é você, pô, você não tem nem que estar lá. E aí você pensa, eu pensei no supermercado, que não, por exemplo, frutas, legumes, essas coisas não tem lá uma indicação qual é a validade. E a maioria dos supermercados deixa as coisas apodrecerem, joga fora, e pessoas com fome, né? Ao invés de colocar o troço acessível para que as pessoas. Me ocorreu isso, né? Uma campanha que possa também fazer essa conversa com os estabelecimentos, né, cara? Com um jeito de desperdício que. Cara, isso é fundamental, isso é fundamental. Eu lembro na época que eu era mais nova, assim, minha mãe é nutricionista e ela sempre foi muito da produção, trabalhando em restaurante e tal, dentro de restaurante industrial, enfim. E aí me chamava muito a atenção que quando chegava no final do dia, o que sobrava, o patrão dela falava, não, tem que jogar fora. E aí, enfim, eu lembro que meu pai e alguns funcionários dali do restaurante começaram a se mover e falaram, cara, não vamos jogar essa comida fora, vamos colocar em marmita, vamos colocar em potes e vamos distribuir, assim, sabe? Tipo, não faz sentido. Mas é necessário, né, esse pensamento para além ali para além do que se gera, do que se gera de renda, sabe? Aí você pega e fala, não pode dar. Por que não pode dar? Por que não pode oferecer fome? O que eu sei sobre... Minha família trabalha com restaurantes, por exemplo, e com coisas de... Enfim, alguns têm seus negócios, mas geralmente no campo da alimentação. O que eu sei é que existe uma lei, e essa lei não é falada, mas existe uma lei que proíbe os restaurantes dentro... E aí é uma coisa mais que eu não tenho conhecimento. Existe uma lei que determina e que proíbe que os restaurantes eles doem as comidas, os insumos que sobram do estabelecimento. Eles, no máximo, podem, tipo, no final do dia, o restaurante fechou meia-noite, eles podem, no máximo, pegar esse material e, tipo, não pegar o material, eles não podem pegar e doar. Se a pessoa for lá pedir uma coisa, o restaurante, tipo, pode dar essa comida. Por questões de, se tiver... Enfim, N questões sanitárias, né? Eles mas que proíbe, tipo, por exemplo, eu tenho 2 tios que eles têm um negócio deles com comida japonesa e eles têm, tipo, um serviço de delivery, por exemplo. E com isso eles fazem o esquema deles para não desperdiçar. Então, todo final do dia de coisas, eles, tipo, montam marmitas assim e distribuem, ou enfim, tentam fazer algo naquele mesmo dia. Tem que ser, tipo, naquele dia, durante, porque senão sei lá, se alguém pegar eles distribuindo comida, existe essa lei pega galera, tipo.
E aí teria que estudar mais sobre, mas... É que eu acho super estranha essa lei. É porque eles alegam intoxicação, de causar alguma intoxicação para as pessoas e essas coisas. Cara, mas a pessoa está na rua passando fome. Está ali sujeita a um monte de coisa. E aí é a comida que vai causar intoxicação? Parece, para mim, assim, mais um jeito... Não sei, né? A pessoa falando uma bobagem, mas... Eu estava conversando antes de voltar para cá, pro Rio, com um cara na beira do rio, né? Um pescador. E aí ele falou que viveu a vida inteira trabalhando paralelamente, né, em mercado e tal. E aí falando sobre exatamente isso, né, desses produtos perto de vencer e tudo, ele falou: eu criei meus meninos tudo tomando iogurte vencido e todos eles estão bons, entendeu? Então, tipo assim, ver até isso, essa questão da lógica do mercado, o capitalismo, o que é realmente que é industrializado que perde ou que não perde, ou que eles falam que vão perder para continuar mantendo essa lógica capitalista. É brabo, muito brabo. Eu vou passar agora mais algumas referências, e a gente vai comentando. Esse é o manifesto da revista TPM. O primeiro vídeo, se eu não me engano, de 10 anos atrás, foi o primeiro vídeo do canal. Parecer 10 anos mais jovem. Contar calorias. Guia do sexo. Somos contra os novos clichês femininos e os velhos estereótipos que nos atormentam desde os tempos das nossas avós. Contra qualquer tentativa de enquadrar a mulher em um padrão. Se liberdade é decidir que mulher você quer ser, diz aí, você é livre? Um vídeo de 30 segundos. Um vídeo de 30 segundos, onde a gente consegue identificar que o pilar, assim, é o som. Mas que tem as imagens e elas complementem. E o stop motion, né? É um stop motion, Thaís? É um Sim, stop né? motion. Uhum. Vamos a um vídeo. Essa é uma matéria. Deixa eu ver aqui. É uma matéria do Intercept Brasil e eu trouxe ela porque ela traz números. Então, como que a gente cria uma campanha usando números? O Rio de Janeiro vive em disputa. É tiro todo dia, criança que perde pai, mãe que perde filho. De onde vem tanta bala? A gente foi atrás para saber. Durante 100 dias, andamos por 27 localidades e catamos 137 cápsulas de munição pesada. 99% é de uso restrito das Forças Armadas, parceiro. É bala de tudo que é país. Olha essa que encontramos em Manguinhos. A parada é de 1978, tão velha que foi feita na antiga Iugoslávia, que já virou Bósnia. Lá, achamos 4 cartuchos do calibre 5.56, usado no fuzil M4A1 da Colt. De Manguinhos, é só tu atravessar a rua que chega no Jacarezinho. Mas não é só a avenida que separa as favelas do Comando Vermelho. A munição também é muito diferente do outro lado da pista. Todas as cápsulas que catamos no Jaca eram gringas, todas russas. 7 eram de 7.62, munição de AK-47, a arma que mais matou na história. Saímos da Zona Norte e fomos catar munição na Zona Oeste, no Morro do Jordão. Aqui, a disputa é entre milícia, Comando Vermelho e ADA. No Jordão, foi registrado o maior tiroteio de 2018. 23 horas de bala com menos sem parar. Achamos 3 balas de 9mm, feitas pela americana Blazer. Essa é a VK, a famosa Vila Kennedy. Ela foi batizada pelos milicos como Laboratório da Intervenção. Mas esse laboratório foi uma piada. Foi o bairro que mais teve tiro em 2018. A munição de uso restrito continuou a voar por lá.
Dos 20 cartuchos que coletamos, 18 eram da CBC. Outros 2 vieram dos Estados Unidos, um fabricado pela FC e o outro pela Winchester. Todos de pistola 9mm. Tu não acha isso na loja da esquina não, parceiro. Aí você pensa, até faria sentido as balas de uso restrito onde teve operação policial ou do exército. Foi o que perguntamos para as forças de segurança, mas só nos deram a informação sobre um dia de operação, dia 19 de agosto, no Complexo do Alemão. Nesse dia, achamos exatamente o cartucho vindo do mesmo lote da bala que matou a Marielle e o Anderson. Esse lote foi vendido para a Polícia Federal de Brasília em 2006, mas acabou ali, no tiroteio entre o tráfico e as Forças Armadas. Mano, já rolaram 2 CPIs das armas e a munição da polícia e das Forças Armadas continua parando no meio dos quase 30 tiroteios diários que acontecem no Rio. Quer saber como? Clica aí que a gente te conta tudo. Um vídeo que traz... Oi? Pode falar, gente. Desculpa. Não, chocada. É, né? Sinistro. São muitos... Né? Tem os dados que são chocantes, assim, e os elementos do vídeo, tipo um stop motion, uma animação stop motion possível de ser feito, voice off, entre Super simples, né? É uma coisa Sim. aparentemente simples de se resolver. Não a pesquisa, né? A pesquisa deve ter sido assim. Eu acho que isso também é bem interessante, Thaís. Esse vídeo que você traz o quanto uma pesquisa ela ajuda a dar substância, né, ali para aquela campanha, né, menina? Essa aí mesmo, os caras, para conhecer as balas, conhecer a origem do armamento, né? E olha como a gente está refém da globalização, né? Da bélica, né? Uma globalização bélica. Caraca, muito... É forte, né? Assim, visualizar os dados. Eu acho que isso é muito... esses 2 elementos, assim, tipo, quando a gente visualiza o número, a gente consegue ter uma proporção ali, né? Eu acho que é foda esse dado geográfico que ele vai dando, né? Tanto de você estar visualizando o mapa do Rio de Janeiro e essas localidades, como ao mesmo tempo ele faz esse paralelo que não ele fala, né? Dessa globalização armamentista, assim. Então, ao mesmo tempo que você está no APK, você está na Rússia, você está nos Estados Unidos, assim. E é isso, você ouvir, mas além de você ouvir, você vê esses dados gigantes na tela, vindo informação atrás de informação. E assim, numa realidade que a gente também, de certa forma, acompanha quem está no Rio de Janeiro, né? Então é foda. E a trilha que ele usa também, que vai te colocando ali no movimento, sabe? É bem impactante, realmente. E as cápsulas, né? Pô, também. E as cápsulas, quer dizer, tá ali, o tiro aconteceu, né, cara? Sim. E o que isso significa, né? Porque a gente está falando das cápsulas, a gente nem entrou na questão das vidas. Ele fala ali da Marielle por alto, que também é uma informação que quando vem você fala, caralho, e aí? Quem trouxe? De onde veio? Ali ele denuncia, né, cara? Ele vai denunciar. Por isso que a pesquisa ela é muito importante, né? Quando a gente se lança para tratar de um determinado assunto. E é sempre bom a gente falar daquilo que a gente conhece, né? Para não causar assim, um deslize, né? Para não criar uma situação mais conflitante ainda do que o próprio conflito que já gera naquela situação, né? E, assim, quando... Enfim, eu acho que é isso, eu não vou nem aprofundar muito, mas eu acho que é essa atenção da pesquisa que a gente precisa ter, né? Porque para compreender todos esses contextos, né? Eu até compreendi a associação que você fez, Pierre, com por exemplo, o agrotóxico, né?
que são as duas coisas que matam muito, né? Bala e agrotóxico, e que as pessoas estão ali lançando mão desses usos, né? Mas esses usos também têm esse impacto com tudo isso que está dentro, não vou nem dizer no entorno, né? Com aquilo que já está dentro daquela questão. E eu acho que isso foi bem interessante, assim, nessa campanha, a gente não viu o resto, né? Isso foi só uma abertura também para instigar, como a Eloá falou, só falou da morte da Marielle, né? Não falou das outras. Né? Então, assim, mas a morte da Marielle também é um indício de como essa conexão, né, está sendo feita ali assim, identificando quem é realmente, né, a autoria desses manejos todos, né? Enfim. E também, e vou trazer, assim, a importância, tem a pesquisa, né, e tudo mais, e entender profundo os assuntos que a gente vai comunicar, porque a gente tem muito poder com a imagem. Uhum. Então, eu vou passar um vídeo aqui. Uhum. Só antes de você passar esse vídeo, me lembrei da campanha da Maria Ferreira, como é que é o nome dela? Da menina que está aqui conosco, na oficina, que ela trata da questão do machismo, né? Aquela história que ela narra, que ela na rua usando uma roupa X, né? Uma roupa que ela quer usar, a roupa que é dela, que ela tem o direito de usar, um homem aborda ela de uma maneira extremamente violenta e outra mulher faz um comentário, né, dizendo, pô, mas também você com essa roupa. Então, assim, é um pouco, eu acho, sobre isso, né? Como é que a gente investiga essa questão, pesquisa profundamente como é que são essas camadas de consciência e de um estruturalismo do pensamento, né? Porque a gente está carregado de um pensamento estruturalista nessas relações de machismo, violência, enfim, né? A questão das favelas, a questão social que envolve tudo isso, está sempre o racismo, está sempre ligado a uma ideia estruturalista. Então, a gente precisa compreender isso para poder, na nossa campanha, evidenciar, né, como é que essa coisa nos afeta. Né? Sim. Bom. Esse filme esse trailer que eu vou passar agora é um filme brasileiro recente também. Se chama Carne. Primeiro, em criança, eu pensei que tinha sido um mau negócio eu ter nascido mulher. Porque aquele corpo exatamente limitava as liberdades. Muito complicado, eu acho, para a mulher, né? Que ela já cresce com os abusos. Acaba sendo meio insuportável também, não é? Na pirâmide de tolerância, eu sou a última. Dentro da minha casa, eu aprendi que meu peso era um problema. O homem até então observava que a mulher era um animal que sangrava e não morria. Eles acham que a gente não precisa de útero. Mesmo sendo lésbica, sem filhos, posso ficar com meu útero? É uma deformação profunda. Mas eu acho que exatamente existe essa designação assim da carne do corpo como sendo o mesmo, né? Matando o ser que está ali dentro. É um filme. Nossa. Mas é um filme que ele também é uma campanha.
Nossa, a gente estava falando da Maria aqui, hein, Maria? Ele é um filme. E essa obra audiovisual cinematográfica, ele também é uma campanha. É uma campanha sobre violência. É uma campanha, né? Então, identificar, assim. Eu vou correr aqui, vou passar alguns, e aí a gente volta para todos. Esse é Ailton Krenak, áudio e texto. Mesmo que as nossas comunicações toquem a questões com profundo sentido nas nossas vidas, nas realidades que nos cercam, esse nosso encontro ele proporciona uma situação de falas que transcende a comunicação com a cabeça. Ele comunica, em muitos outros termos, o nosso sentimento de filhos de Gaia. Uma pílula de 30 segundos. Calma aí. Uma pílula de 30 segundos. Só com áudio e texto. Então, com elementos muito simples a gente consegue, assim, estruturar. Vou passar agora um trailer de um documentário. O documentário, ele sai um pouco, vamos dizer assim, ele é um filme, mas ele não tá, como é que eu explico, gente? Me fugiu agora. Vou soltar aí e a gente vai falando. Profissionais faz algum trabalho social? Clara e salgada. Esse é o trabalho. Aí, importante esse início. O que é e o que é? O Racionais faz algum trabalho social? Clara e salgada. Esse é o trabalho social. Cabe em um olho e pesa 1 tonelada. A música que entra na mente. Sabor de mar, pode ser discreta e que lhe nada a ver. Diz comigo, não chora, tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. Meu rap, ele apareceu, 88. Tava com 17 anos. Isso já falava coisas de protesto, de coisas de rua, já na época, nas letras. A gente é a voz de quem não tem voz. Era um grito. Tava entalado. Já não tem nem chuveiro quente, mano. Eu queria defender o povo. Eu fui numa festa do movimento negro. Aí a coisa começou a acontecer. Deus, que ele é justo, irmão, nunca se esqueça da guarda guerreira. Começou a tocar no Brasil inteiro, entendeu? E uma transição entre ser moleque pobre, entre ganhar dinheiro e ficar famoso. Eu posso ter a pretensão de dizer que eu encarnei o espírito da periferia de São Paulo ali, mano. O Racionais, ele faz essa quebra da falta de autoestima, da falta de coragem mesmo. Tentaram calar, só aumentou, tá ligado? Racionais. Pô, eu quero que os pretos me ouçam. Eu preciso que eles me ouçam. A gente tá em território inimigo, cara. Sozinho nós somos fracos. Unido é foda. 31 anos depois. Isso é o Mano Brown. Deixa faltar gasolina no Racionais MC. Muito show. E tem o podcast agora, Mano a Mano, que é apresentado por Mano Brown. Pô, muita coisa, muito bom. Só porque, né, a gente estava falando da Maria de Fátima, na questão desse machismo estrutural, e você passou logo aquele filme, né, o trailer, e é muito impressionante essa questão da linguagem, né, quando ela abre aquele guarda-roupa, tudo muito simbólico, né, que vai abrir, e a animação, né, abre a corrente, destrava o cadeado, toda a animação, aquele filme, pelo menos o trailer, né,
abre o cadeado, a corrente desce, aí você vê aqueles vestidos pendurados, a boneca, tudo muito simbólico. Então, assim, como você pode fazer uma campanha com coisas que estão, assim, é aquilo que você falou no início, né? Pensar a ideia, deixar a coisa chegar e pensar como você realiza, a gente pode realizar coisas muito impactantes com coisas muito simples, né? Não estou querendo assim, não é simplificar a coisa, mas é trazer uma coisa para uma realidade mais palpável, né? Que a gente não precisa ser nenhum hollywoodiano, né? Eu acho que isso é bem legal, como e a pesquisa desse simbólico novamente, né? Como é legal também. Sim, esse filme é muito lindo. Eu vi ele num festival e eu nunca mais encontrei o link dele. Eu vou fazer uma campanha para as pessoas que fazem curtas depois de um tempo, botar a gente para assistir, que eu fico caçando ele inteiro e não acho. Agora eu vou mudando um pouco não de assunto, mas de temáticas, mas por exemplo, até então a gente está falando vendo e falando sobre obras audiovisuais, cinematográficas, enfim, que elas têm uma coisa de denunciar, de instigar, de convocar para, entre outros. E agora eu vou trazer um lugar da campanha, do que pode ser uma campanha que não tem necessariamente a intenção tem a intenção do instigar, mas não é sobre a pauta denúncias, entre outros, assim. Mas os elementos, eles são semelhantes ao que a gente já viu até agora. Vou compartilhar 2 vídeos de campanhas mundiais que estão acontecendo agora, assim, em grandes proporções, que é a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Eu vou começar pela Copa do Mundo. A gente acabou de ter a Copa do Mundo de 2022 e a próxima em 2026. Então, esse é um vídeo que podemos considerar um vídeo de campanha e entender os elementos dele. Material de arquivo. Eu gosto muito desse vídeo porque ele usa imagens de arquivo extremamente recentes, né? E extremamente antigos, e busca um elemento entre eles, que é a taça da Copa do Mundo. Esse elemento, se a gente colocar em outros lugares, tentar buscar, é possível encontrar, assim, quando a gente vai trabalhar com imagens de arquivo. E texto. O texto está sempre presente. Uhum. Essa coisa do texto, né, que você estava falando, aí, voltando rapidinho lá no Krenak, é outra coisa, assim, né? Um post, ele é animado na escrita, né? E aí pronto, é um post que super resolve, né? Sim. Vou encaminhando aqui para ir para um finalzinho. Esse aqui é a das Olimpíadas, que é uma campanha semelhante, mas não é a Copa do Mundo. Então, dá para a gente identificar também a diferença entre entre uma mulher, né? Sim. Parece mesmo. Muito interessante. Je suis l'emblème de Paris 2024 et voici mon visage. Mon visage est né de la rencontre de 3 symboles. La médaille d'or, inaltérable comme la volonté, éclatante comme le talent, éternelle comme la victoire. La flamme, olympique et paralympique, celle qui rassemble autour des valeurs du sport, au-delà des frontières, des nations, des générations, celle qui anime les plus grands créateurs. Marianne, qui porte l'exigence de progrès pour tous, dont l'esprit français révèle une ambition, celle de l'égalité, du partage, de la générosité. Un visage pour mettre l'humain au cœur des Jeux. La médaille d'or, la flamme, Marianne,
réunis pour la première fois de l'histoire derrière une même identité olympique et paralympique. Je suis l'emblème de Paris 2024. Caraca, que arraso, Gil. Foi show demais. São duas campanhas, né? Puxando assim, são duas campanhas semelhantes, mas que elas não têm nada a ver uma com a outra. Mas entender também que as referências, enfim, linguagem. Agora eu vou passar ao último, galera. Esse é um trabalho muito emocionante de uma artista indígena brasileira. Eu gosto de recordar todo dia que o que estamos vivendo não é um processo natural, mas uma fase a mais de uma guerra que nunca cessou. Mas o impossível está por vir e o inimaginável nos é devido. O meu nome é Emerson. Eu sou uma pessoa trans não binária. Sou neto de mulheres indígenas com garimpeiros. Eu moro em Manaus há 25 anos. Então essa cidade me formou. No momento de turbulência política, de transformações e revoluções pessoais na minha paisagem interna, eu passo a viver o IRA. Quando eu penso nas denúncias ambientais é porque eu vivi isso aqui primeiro, me inspirei aqui na blocagem humana que é isso aqui, a gente se protege, né? A periferia é uma floresta também. A William é uma artista, mas é uma artista que eu gosto de entendê-la como um corpo atravessado, por eu também ser uma pessoa atravessada, pessoa da periferia, indígena, LGBT. Eu não consigo enxergar meu trabalho sem uma pauta de guerra política mesmo, de manifesto, de denúncia. Ais que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Eu gosto de entender os grupos sociais que são perseguidos como as plantas que, sobre um território de violência, não deixam de viver. Nós somos parte de uma história que está em curso há muito tempo e vai continuar a existir. Como a natureza, nós somos natureza. Que coisa maravilhosa, nossa. Muito bom, né? Muito bom. Eu tô louca pra ver esse filme. Também. E aí, gente, encerrei assim. Eu tinha mais coisa, mas eu acho que, né? Acho que com esse grupo de vídeos e de coisas que eu trouxe, a gente consegue identificar elementos, tipo, em todos, assim, muito texto, stop motion, imagens de arquivo, elementos que a gente consegue construir, tipo, um vídeo, uma campanha que emociona, que instiga, que convida, né, o telespectador, assim, e esses elementos que, bem pensados, se transformam em coisas muito simples, né, e que estão na nossa mão, com o celular, com o estúdio stop motion, com a nossa voz e as nossas intenções, e ilustrar assim, como que a gente consegue organizar o que a gente quer dizer em materiais de 30 segundos, e materiais de 1 minuto, 2 minutos, sabe? E aí eu gostaria de ouvir um pouco de vocês, assim, o que esses materiais trouxe, assim, o que vocês sentiram. Show, Thaís. Essas referências que você trouxe para nós foram muito tops. Refleti muito acerca de muita coisa para além, né, dessas construções imagéticas que a gente está procurando abordar aqui, entender. E gostaria, se você poderia depois enviar no grupo para nós, por gentileza. Envio sim. Gratidão, é isso, então. Achei muito massa, Thaís, que acho que você conseguiu dar um passadão, assim, por várias referências, né? Tanto de documentário, quanto de publicidade, quanto de campanha mais informativa.
enfim, ações na rua, que eu acho que é isso, é muito, muito importante a gente pensar nessas ações para fora dessas telas aqui, sabe? Quem que a gente está impactando se a gente fica nesse rolê só dos algoritmos e do que os algoritmos escolhem entregar. Então, quando você vai para a rua, acho que você acaba perpassando outras pessoas que não necessariamente estão dentro da bolha, né, que a gente habita. E acaba que o algoritmo coloca muita gente nesse lugar, de estar conversando só com a nossa bolha, muitas vezes. Então, acho massa, assim, a gente expandir um pouco essa visão, assim mesmo, da comunicação, sabe? Eu achei muito genial essa universalização que você trouxe, né? Com a singularidade de cada uma das. Então, acho que isso também é uma potência tão incrível, porque você traz referências que meio que revela esse Brasil que a gente vive em várias circunstâncias, né? Várias vivências, várias realidades e de vários pontos de vista. Então, assim, de vários de vários pontos de vista mesmo. Então, muito interessante. E quebrando muitos dogmas, quebrando muitos mitos, quebrando assim aquela ideia de uma higienização cultural, né? Muito genial, Thaís. Eu acho assim que dá e as referências que propõem muita simplicidade assim nas realizações. Tem coisas que são complexas, mas no complexo te traz pistas para muitas possibilidades. Esse trabalho final, então, né, da menina, desse manifesto que ela faz na relação, né, como é que ela vai fazendo essa composição cênica e artística, muito genial, assim. Eu amei, eu acho que a gente nos desafiarmos a pensar um audiovisual que se inspire em uma dessas provocações que você trouxe aí como referência, né? Além da gente pensar essa coisa de ir para a rua, como a Eloá está falando, né? Sair desse gradeamento dos algoritmos. Né? Eu acho que é exatamente isso, né? Os exemplos, toda essa questão também de poder abrir a mente, né? Para a gente não ficar apenas dentro de uma bolha, vamos dizer assim, entre aspas, a gente poder pensar um pouco melhor. Então, eu creio que realmente foi ótimos exemplos, né? E que dá para a gente acabar conhecendo coisas ou sabendo de novas. Por exemplo, teve algumas referências que você comentou, algumas eu não conhecia, outras eu já conhecia. Então, assim, a gente vai sempre conhecendo cada vez mais, a intenção é essa mesmo, sabe? Eu sempre penso muito nisso. Ai, gente, que bom, assim, eu preparei numa proposta de, por mais que as produções, elas, no início, possam assustar por parecerem ser complexas, elas, no fundo, têm elementos simples e é muito possível de serem reproduzidas. Então, trazer essas narrativas e um pouco da técnica, assim, e as referências, eu acho que eu pensei com muito carinho, assim, e no sentido de emocionar mesmo, assim, de trazer uma ideia do que está acontecendo hoje no audiovisual, no país mesmo. Todas essas referências são referências recentes, assim, pouquíssimas são mais antigas, mas todas são 2018, 2020 para cá. E eu acredito que a gente tem um poder muito grande, assim, com o audiovisual e muito forte para identificar as coisas grandes que são possíveis de fazer com o celular, assim, começando mesmo pelo celular.
E eu acho que esse fato de você ter trazido coisas bem recentes e uma produção riquíssima, assim, uma produção de uma potência, e dessa diversidade de produção, evidenciar essa nossa potência de criação, né? Sobretudo dessas relações periferizadas, né? Porque eu acho que todas as referências que você trouxe, ela, de certa forma, vai evidenciar essa relação da periferização que a gente vive em nossa sociedade colonialista. Então, assim, e, ao mesmo tempo, mostrando assim, olha só, isso aqui existe com potência, não precisa ensinar, né? Eu acho que isso é muito forte, porque a gente vive, sobretudo os projetos sociais, ainda carregam muito forte essa relação colonialista de achar que a gente está aqui para ensinar alguém alguma coisa, ou para dar a voz, ou para ensinar a arte. E não é exatamente isso. A gente está aqui para evidenciar o que existe junto com esse padrão hegemônico que apaga ou coloca o outro na sombra. Né? Então, eu acho que genial tudo isso que você trouxe, nos colocando assim, olha só, vamos arregaçar a manga e fazer porque é possível? Né? Eu achei uma chacoalhada. Muito bom. Tá rindo, Laura? É isso, assim, eu acho que, enfim, eu agradeço de verdade, assim, tipo, vocês estarem aqui. É um material que eu fui pensando nele, eu fui pensando em como chegar nessa essência do... Esses materiais, eles alcançam, eles têm tanta potência e eles são possíveis, não só são possíveis, foram feitos com elementos tão simples. Então, a proposta é mesmo essa quebrar o difícil. E eu vim, tipo, trouxe assim nessa intenção mesmo de instigar, que a gente saia de hoje assim pensando em coisas que a gente possa fazer e que a gente experimente fazer também, identificar os elementos simples e produções assim, porque para além do outro, acho que também complementa nós mesmos, sabe? Quando você assiste algo que fala sobre algo que você precisa falar, eu acho que isso te ajuda, isso nos ajuda um pouco. Isso que você está falando é muito legal, assim, porque eu acho que isso reforça tudo que você trouxe, né? Até aquela conversa um pouco na hora que o Pierre trouxe a questão do agrotóxico, fazendo a relação lá com aquele outro filme, né? Das balas, e a questão da pesquisa, né? Assim, a campanha ela é legítima quando fala de nós, quando sai de nós, né? Quando vem de uma questão que é nossa. É muito difícil a gente fazer uma campanha quando é quando é do outro, se a gente não vive aquela experiência. Né? A gente vai ter que pesquisar. Não digo que não é possível, tá? É possível. Claro que é possível, né? Senão as pessoas não fariam isso. Mas para chegar a tocar na questão, no âmago da questão, precisa de muita pesquisa. E quando nós estamos envolvidos na questão, por isso que a gente está desde o início falando, né? Qual é a sua campanha a partir daquilo que você quer falar, daquilo que te provoca, daquilo que te emociona, daquilo que te motiva, né? E eu acho que o que você trouxe, Thaís, está tudo dentro dessa sutileza, né? E as contribuições de todo mundo aqui, né? Também, que a fala de cada um aqui vai trazendo essa força da nossa experiência, né? Cada um que trouxe a sua fala. Quando eu comentei no caso sobre a questão do agrotóxico, eu quis tocar um pouco também naquele assunto, né? De quando a gente falou sobre o desperdício de alimento, porque hoje em dia o que eu escuto muito é a galera que fala assim, mas se for tudo orgânico não vai ter
como matar a fome da galera, porque, tipo, colocando realmente na planilha, vocês percebem que o agrotóxico, assim, ele consegue, sim, ter uma produção muito maior do que quem é orgânico, justamente por conta das pragas, das mãos de obras, tudo isso. Então, a produção consegue ser muito maior. Só que, ao mesmo tempo, eu pensando muito em relação ao desperdício de comida, porque meu pai, ele também chegou a ter alguns restaurantes, né? Tanto em São Paulo, quanto no centro do Rio, como agora a maior parte dos nossos clientes são donos de restaurantes. E eu vejo muito deles falando assim, Pierre, mas se a gente começar a entregar comida, teoricamente uma galera vai parar de comprar, é eles que falam, né? Que uma galera vai parar de comprar porque vai começar a ver que eles estão fazendo uma boa intenção. Então, você, tipo assim, para que eu vou ir lá no restaurante dele se ele está dando comida para os demais, sabe? É igual aquele lance de roupa. Muitas pessoas muitas empresas jogam roupas no mares, principalmente essas roupas de marca. Porque se eles começarem a entregar para a galera mais pobre, na visão deles, eles vão estar, como é que eu posso dizer, prejudicando, entre aspas, a marca deles, entendeu? Então, eles preferem, tipo assim, sumir. E a galera que tem restaurante geralmente tem essa mesma visão. E é muito complicado. Fora que, poxa, meu pai, ele falava, filho, restaurante em São Paulo é fiscal direto. Então, ele não pode ter nenhum vacilo. Porque qualquer coisinha lá e mexer no restaurante, sabe? E é muito complicado. Porque ao mesmo tempo que você quer atender cliente, você quer produzir, você já está tendo pessoa atrás de você te fiscalizando todo momento. Então, é muito complicado, sabe? Aí, numa boa intenção dessa de ajudar, a pessoa vai lá e prejudica. É muito complicado. E aí observa, né, o Pierre, isso que você está trazendo, como uma campanha, as campanhas que nós vimos aqui, como ela vai fazendo conexão com as coisas e vai trazendo essa criticidade a partir das experiências que a gente vive. Isso que você está trazendo aí sobre... Olha, veja bem, né, uma campanha sobre a questão da fome lá, que vai falar do desperdício. Olha quantas outras questões, como... Inclusive, você juntou uma coisa com a outra, né? Você trouxe a questão, você acessou a fome, acessou aquele do mapa das balas e, né, com a relação do agrotóxico, olha como essas coisas elas acabam se conversando, convergindo. Como essa relação do desperdício, né? A ideia de você não ser orgânico porque não tem como sanar a fome. E quando a gente tem um monte de coisa com o agrotóxico, uma superprodução, também não garante que vai matar a fome, porque não mata, e quanto mais se tem, mais as coisas ficam caras. Então, assim, a produção deveria ser infinitamente mais barata para ser acessível para todo mundo, e não é. Então, a gente percebe assim, como o capitalismo realmente cria ali uma rede, uma trama né, um aprisionamento por meio dessas crenças, né? Vamos dizer assim, não vou usar não uso o orgânico porque é mais caro. Porém, assim, são crenças, né? Esse lance do agrotóxico é muito complicado, né? Porque ao mesmo tempo que uma galera já tem um conhecimento e tenta passar para quem usa, é muito complicado. Eu falo isso porque agora a gente tem vários projetos, né? Justamente para amenizar esse uso de agrotóxico, né? Fazer que a galera costuma parar de usar, tem uma galera que já usa muito menos, só que ao mesmo tempo é muito complicado, porque às vezes eu chego para a pessoa e falo, pô, mas agrotóxico, ele joga muito metal pesado dentro d'água. Aí um cara chega para mim e falou assim, pô, eu jogava 300 litros de Roundup beirando no lago e nunca matei um peixe. Mas até explicar para ele que metal pesado não necessariamente vai matar o peixe, mas vai acabar prejudicando a saúde do peixe, sabe? E no final o peixe vai para a mesa de alguém. Então, tipo assim, é muito complicado, sabe? Esse lance de agrotóxico e dessas questões, justamente porque é uma galera que está muito enraizada. Muita gente chega para mim e fala assim, mas se plantar árvore nativa, você está plantando mato, você está sujando o terreno. Então, a galera tem muito essa visão também, sabe? De querer tudo padronizado. Então, esse lance de abrir a mente, abrir, tipo assim, igual mostraram vários vídeos, vários exemplos, é justamente para quebrar um pouco disso também, né? Para fazer com que a gente consiga olhar outros pontos de vista, porque eu me lembro até hoje do primeiro curso que você falou, que a gente vive praticamente dentro de uma bolha.
porque a nossa sociedade faz isso com a gente. Então, a partir do momento que a gente consegue meio que estourar essa bolha, começar a enxergar outras, vai surgindo cada vez mais bolha, vai, só que ao mesmo tempo a gente vai pegando esse costume, né, de ver outro ponto de vista, conversar com outras pessoas, e aí sim vai melhorando e expandindo o conhecimento. E essa é uma parada, assim, fazendo o link para encerrar também, é justamente isso. A campanha, ela tem a intenção de atingir pessoas que estão fora de uma realidade específica. Então, como que a gente comunica para um grupo de pessoas algo que elas não têm conhecimento, no sentido de nem todo mundo estuda, por exemplo, sobre alimentação, sobre agrotóxico. Como, tipo, pensar, por exemplo, uma campanha que traz essas questões que você e a Noali apontaram para um público que no dia a dia, tipo, não está ali com atenção, com os olhos, mas que é importante receber essa informação. E aí é meio que isso, sabe? Com os elementos que eu trouxe hoje e pensando, tipo, existem muitas maneiras, por exemplo, de se falar sobre alimentação. Como que a gente cria uma campanha para falar sobre, né? Sim. Então, é meio que esse instigar mesmo, assim, provocar. E aí já são 10h08, assim, eu vou encerrando e agradeço de verdade, assim, tipo, o retorno de todos e o olhar mesmo para as referências, para o material que eu trouxe. Convido todo mundo a produzir algo, produzir algum vídeo, uma campanha com stop motion, com o próprio celular, sabe? Com o próprio áudio, assim, a uma produção mesmo, quem quiser trazer na semana que vem, assim, a gente reproduz e eu vou colocar todas essas referências, tipo, no Classroom, no grupo, e para todo mundo ter acesso, quem quiser reassistir depois, assim. E por isso eu vou encerrando, gente. Obrigado de verdade. Obrigado, Thaís. Valeu, Thaís. Boa noite, pessoal. Valeu, Thaís. Boa Boa noite. Arrasou. Beijo. Fala maravilhosa. Obrigada, Pierre. Obrigada a todo mundo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, galera. Boa noite. É.